férias, de poder ver os irmãos, de poder estar com os irmãos. Espero que você tenha também tido um tempo de descanso, se você pôde ter esse tempo. Estamos aqui para, mais uma vez, servir ao Senhor, juntamente com os irmãos. Eu, irmãos, quero recapitular. Obrigado, Marcinha. Na verdade, assim, não vou pregar de novo os mesmos sermões que eu preguei, mas vou falar isso agora pela manhã e hoje à noite. Ano passado, eu preguei 3 mensagens, minhas 3 últimas mensagens foram proféticas. E eu já estou vivendo essas 3 mensagens que Deus colocou no meu coração e o que eu dividi com você. A primeira delas foi no domingo pela manhã, quando eu falei da parte do Senhor que precisamos romper limites. E eu preguei sobre esse tema. Você deve estar lembrado. Se você não está, pega aí no YouTube que está gravado. Nós precisamos romper os nossos limites. O texto que eu preguei foi em 2 Samuel capítulo 5, quando Davi, ele invade e toma a cidade de Jebus. Então estou vivendo debaixo dessa palavra profética pessoalmente. Eu preciso romper muitos limites pessoais da minha vida, porque sei que Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida e através da minha vida. A outra mensagem que eu preguei foi no domingo à noite, e essa foi a palavra profética para a igreja como um todo, para todos nós como igreja. E falei sobre qual vai ser o nosso tema do ano, ou melhor, a nossa palavra profética como igreja para viver esse ano, que é sobre a cultura da missão. E na noite da vigília, eu preguei mais uma palavra profética, e eu falei sobre impulsionados por Deus. Então assim, eu quero te dizer, meu querido irmão, que de fato estou baseando naquilo que o Senhor falou comigo. Eu quero viver com você esse ano um tempo realmente de romper limites, cumprir a missão que o Senhor nos deu e, impulsionados por Ele, viver grandes coisas. Se você não ouviu essas mensagens, ouça, pegue lá no YouTube as mensagens, as 3 últimas palavras que o Senhor nos deu para vivermos esse ano. Mas a palavra de direcionamento, de alinhamento do ano é cultura da missão. E agora, pela manhã, eu já estou entrando nesse trilho de missão. Eu quero pregar esses 4 domingos pela manhã uma série de mensagens sobre maturidade. Coloquei um vídeo aí os irmãos da mídia colocaram, eu gravei, quem colocou foi os irmãos da mídia. E no vídeo eu falei que não tem como a igreja cumprir a missão sendo uma igreja imatura, ou melhor, a igreja cumpre a missão quando ela é uma igreja madura. Então eu quero me valer disso e ministrar a palavra de Deus para o seu coração nos próximos 4 domingos pela manhã, dentro do mês de fevereiro, sobre essa temática, maturidade. Portanto, vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós não vamos ler todo o capítulo 4 agora, evidentemente que não.
Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 6, juntamente com o versículo 14 e 15. O versículo 14 e 15, estarei lendo todos os 4 domingos, juntamente com os outros versículos. E aí nós vamos dividir o capítulo em 4 perícopes, em 4 partes. Mas sempre voltaremos ao versículo 14 e 15. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Amém? Os irmãos acharam aí, amém? Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Vamos ler o versículo 14 e 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Amém, gente? Você leu a palavra de Deus comigo? Amém? Vamos orar? Senhor, em muito te louvamos pela oportunidade de estar na tua casa. Pedimos-te, por favor, que por essa porção da tua palavra o Senhor nos fale. Pedimos, por favor, que não nos deixe sair daqui sem que entendamos a tua palavra e sem que, ó Pai querido, saiamos daqui com o desejo de colocá-la em prática. Fale conosco através desta palavra nesta manhã e pedimos, por favor, que ao voltar logo mais, o Senhor nos traga com o mesmo desejo de te adorar e de te louvar. Mas agora queremos te ouvir. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus amados, vamos lá? Imagine, eu vou ler algumas frases aqui, você preste atenção, por favor. Imagine uma igreja onde cada pessoa cresce, amadurece, frutifica no lugar onde o Senhor a plantou, no corpo local onde ela se encontra. Eu vou precisar ler e você vai tentar aí absorver o máximo que você puder. Vou ler de novo. Imagine uma igreja onde cada pessoa, cada crente cresce, amadurece, frutifica no lugar onde o Senhor a plantou, no corpo local onde ela se encontra. Imagine uma igreja onde os dons são desenvolvidos e praticados de maneira que a igreja alcança um nível de ajuste perfeito segundo o toque do Espírito Santo. Vou ler de novo, vou ler até mais devagar. Imagine uma igreja onde os dons são desenvolvidos e praticados de maneira que a igreja alcança um nível de ajuste perfeito segundo o toque do Espírito Santo. Vamos lá. Imagina uma igreja que cresce em todos os níveis, de forma poderosa, graciosa, a partir de Cristo. Vou ler de novo. Imagine uma igreja que cresce em todos os níveis, de forma poderosa e graciosa, a partir de Cristo. Vamos lá. Imagina uma igreja onde os membros são maduros a ponto de não serem afetados
por nenhum veneno que mata a espiritualidade ou adoece e atrofia. Vou ler de novo. Imagina uma igreja onde os membros são maduros a ponto de não serem afetados por nenhum veneno que mata a espiritualidade ou por doença que atrofia. Essa igreja, ela é utópica? De forma alguma. Essa igreja, ela não é utópica. De forma nenhuma ela é utópica. Essa igreja, ela é perfeita? Também não. Essa igreja, ou nesta igreja, é possível ser assim? É possível ser uma igreja desta forma? E a palavra que resume é madura perfeitamente. Depende de quem? Ser uma igreja assim. Diga comigo, depende. Me ajuda aí. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Depende de você. Depende de quem? De cada um de nós. Depende do quê? De maturidade. Para vivermos uma igreja assim, que não é uma utopia, que não é imaginária, que não é, ainda que não seja perfeita, mas de fato pode ser uma igreja madura, depende de quem? De cada um de nós. Depende de quê? De maturidade de cada um de nós. Eu não tenho a pretensão aqui de expor a carta de Paulo aos Efésios. A gente só vai ficar no capítulo 4. Mas assim, a carta de Paulo aos Efésios, você sabe bem que ela foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma. E quando Paulo evangeliza Éfeso de forma assim, poderosa. O registro dos acontecimentos da evangelização de Paulo aos Efésios, ou em Éfeso, está lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Lá você pode ler Paulo em Éfeso. E assim, a coisa foi tão poderosa, que Éfeso, apesar de ser uma igreja, ou melhor, uma cidade cosmopolita, uma cidade próspera, rica e idólatra, as pessoas recebiam a salvação em Jesus e elas confessavam seus pecados de maneira pública. Os livros que eram dedicados à idolatria, sobretudo a deusa Diana, a deusa das Efésios, eles eram queimados em praça pública, dado o poder que o evangelho fez na cidade de Éfeso. E a carta de Paulo aos Efésios, ela basicamente divide em duas partes. Capítulo 1 a 3, quando Paulo vai falar do evangelho que nos tirou da condição de mortos e delitos do nosso pecado e nos colocou nas regiões celestes em Cristo Jesus. Basicamente, a primeira parte vai falar sobre isso. A nossa condição antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa condição antes de Cristo era de mortos e delitos dos nossos pecados, mas fomos alcançados pela graça de Deus e mediante a nossa fé, o Senhor nos colocou nas regiões celestes em Cristo. A segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, que é a partir do capítulo 4 que lemos, vai falar de como deve ser o comportamento agora de quem está ligado em Cristo. Então, basicamente a primeira parte, onde nós estávamos fora de Cristo, e pela salvação, a graça da salvação, onde nós estamos em Cristo. A segunda parte como deve ser o comportamento de quem está agora ligado em Cristo, que é o cabeça da igreja. Deu para entender? Amém, gente? Então, o comportamento de quem está ligado em Cristo, a palavra que resume um comportamento de crente maduro, de pessoas maduras. Basicamente, é o que fala
a carta de Paulo aos Efésios. E a igreja, ela deve viver dessa forma. A igreja ela deve viver nas regiões celestes, porque estamos pela fé hoje nas regiões celestes. Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós estamos ligados em Cristo. Nossa mentalidade não pode ser mentalidade rasa, rasteira da terra, porque o Senhor nos colocou na condição de ministros, nos colocou na condição de ligados por Ele, estarmos espiritualmente nas regiões celestes. Isso deve ser uma coisa vivida na prática. Assim deve ser a igreja. Então, vamos lá. Eu quero falar sobre maturidade, mas para falar sobre maturidade, a gente precisa entender que o primeiro sinal de maturidade na igreja é a unidade. De novo. O primeiro, ou um dos maiores sinais de maturidade, quando há maturidade na igreja, no corpo de Cristo, é a unidade. Então é assim, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja no lugar chamado Éfeso, uma região basicamente grega. E hoje, o Senhor não está falando a igreja de Éfeso, está falando a igreja Batista Segunda em Jardim Carioca, a partir da carta aos Efésios. Os irmãos me entenderam, amém? Vou falar de novo. Hoje, neste momento, o Senhor não está falando à igreja de Éfeso, está falando a nós, Segunda Igreja Batista Jardim Carioca, a partir daquilo que Paulo falou aos irmãos em Éfeso. E o que a palavra de Deus está nos dizendo nesta manhã, e nesses 4 próximos domingos pela manhã, é: precisamos ser uma igreja madura. E o primeiro sinal de uma igreja madura é quando ela vive em unidade. Para a gente entender unidade, é só olharmos para as 3 maiores realidades da unidade. Não se confunda, por favor. As palavras são similares, mas eu vou falar devagar para que você não possa confundir. Vamos lá. Para a gente entender unidade, primeiro vamos entender a própria unidade trina de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Filho e Espírito. A trindade, que em unidade é um só Deus em 3 pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito. Essa é a doutrina básica que nós aprendemos lá no início da nossa fé cristã e que nós acreditamos. Para a gente entender um pouquinho melhor a unidade, vamos para um outro ponto, que é a unidade de Cristo com a igreja. E que Paulo fala aqui de maneira muito clara, muito didática e clara. Que tipo de unidade Paulo está falando aqui? A unidade que há entre o cabeça e o corpo. Quem é o cabeça ou a cabeça e quem é o corpo? A cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Então há uma unidade perfeita entre a cabeça e o corpo, entre Cristo e a igreja. Amém, gente? Então, primeiro, a trindade. Segundo, Cristo e a igreja. Terceiro, a unidade que há entre o corpo local. Ou seja, a nossa unidade enquanto corpo local. Aqui nós temos pessoas diferentes, de idades diferentes, de personalidades diferentes, de modo de ser diferentes, de gostos diferentes, de preferências, às vezes, únicas, com uma identidade única, uma digital. Ninguém é igual a ninguém. Porém, a igreja local, ela precisa viver a sua própria unidade.
E unidade na igreja local é o mesmo propósito. Então veja bem, 3 níveis de entendimento de unidade: Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, Cristo é a igreja e a igreja local. Amém, gente? Amém? Ok, vamos lá, vamos caminhar mais. Então vamos lá. O primeiro sinal de uma igreja madura é a consciência e a prática da unidade. O primeiro sinal de uma igreja madura é a consciência e a prática da unidade. A unidade na igreja é algo muito sério. Uma igreja que não vive a unidade, ela é imatura. Corre o risco de ser uma igreja morna. Vou falar de novo. Uma igreja que não vive a unidade é imatura e corre o risco de ser uma igreja morna. Eu penso que ninguém aqui quer ser uma igreja morna. Então, eu quero olhar para esses 6 versículos com você nesta manhã. Olhe aí para a sua Bíblia, por favor. Não tire os olhos da sua Bíblia, porque nós vamos olhar aqui 2 coisas importantes dentro desse contexto do que é ser uma igreja madura. Estamos apenas começando. Espero que ao final desse mês de fevereiro você cresça um pouco mais, seja um pouco mais maduro do que você é. Então vamos lá, meus amados irmãos. Nós vamos ver só 2 coisas aqui. Primeiro, nós vamos falar sobre virtudes de uma igreja que vive a unidade. Consequentemente, se essa igreja ela tem virtudes, quando ela vive unidade, ela é uma igreja madura. Ok? Isso está do versículo 1 ao versículo 3. Olha aí comigo, virtudes de quem é maduro na fé. Virtudes de quem está de fato vivendo unidade na igreja. Vamos lá, gente? Isso é questão comportamental. Como é o comportamento de um crente maduro? Como é um comportamento de um crente que está vivendo em unidade com a igreja na qual ele faz parte? Como é que é esse comportamento? Primeiro, o comportamento é de uma pessoa humilde. Humilde. Nos dias anteriores a Cristo, a humildade foi considerada sempre como algo baixo, rasteiro, servil, sem valor. Antes de Cristo, a humildade era colocada como uma coisa sem nenhum valor, coisa de gente sem valor nenhum. Era considerada assim. Cristo quebrou isso. A própria vinda de Cristo, ela é uma quebra de paradigma do que significava humildade. Você sabe que se você pegar a palavra humildade, você vai encontrar primeiro a palavra humo. E humo vem de terra. Isso quer dizer que a nossa natureza, ela é da terra. Humildade nada mais é do que reconhecer a nossa verdadeira natureza diante de Deus e diante do próximo. Vou falar de novo. Humildade nada mais é do que reconhecer a nossa própria natureza diante de Deus, o Criador, diante do próximo. A humildade cristã se origina quando se confronta a própria vida nossa com a vida que há em Deus. Então Deus é perfeito, é santo, e Deus se coloca diante de nós assim. E quando há humildade em nós, a gente olha para Deus e reconhece quem somos. A gente reconhece a nossa miserabilidade. E ao mesmo tempo a gente olha para o próximo e considera o próximo superior a nós mesmos. A humildade provém
de um sentimento constante da nossa própria condição de criaturas. A humildade nos leva a olhar para o outro como aquele que é maior do que nós. E uma outra coisa importante na humildade: uma pessoa humilde, ela sempre vai olhar para o outro e dizer: você me completa. A humildade nos faz olhar para a cruz constantemente. Então vamos lá, olha. É impossível você se colocar na condição de adulto espiritual se você não se vê na dependência total de Deus e na dependência total do próximo. Deu para entender, irmãos? Eu sou maduro. Eu sou um crente maduro. De fato você é maduro? Se você é maduro, você vai olhar para Deus e você vai se colocar na condição de miserável. E você vai olhar para o seu irmão e você vai considerá-lo como superior a você. E você vai sempre precisar de alguém. Porque uma pessoa humilde, jamais ela vai se colocar na condição de que ela não precisa de nada e de ninguém. Então diga comigo, o primeiro sinal, melhore isso aí por favor, irmão. Diga, o primeiro sinal de uma pessoa madura é humildade. Amém? Vamos caminhar. Próximo aí, mansidão. Estou sendo bem didático mesmo. Mansidão. Mansidão é uma palavra grega, praus, e ela tem um significado assim, um tanto estranho, mas tem um fundamento, que significa adestrar, obedecer a rédeas, a voz de comando, como se fazia com o animal, para deixá-lo manso. Essa é a origem da palavra, o significado da palavra. Mas assim, tomando isso, não ao pé da letra, no significado de dizer que fomos amansados como animais, mas no sentido de ser manso, ou seja, deixar ser levado por alguém. Ser manso não significa ser fraco, mas sim ter controle sobre a raiva, a ira. É ter brandura, compaixão. Ser manso é isso. Ser manso é controlar seus instintos. Vou colocar essa palavra. Controlar sua ira. A Bíblia diz que nós não podemos colocar não se põe o sol sobre a própria ira. A Bíblia diz: irei, mas não pequeis. A ira, ela existe. O problema não é a ira, o problema é colocar o sol sobre a ira. O problema é a ira dominar as nossas emoções, dominar a nossa fala, o nosso comportamento. Uma pessoa mansa, ela não é dominada pela ira, ela domina a ira. Ela é branda, suas palavras são educadas. A mansidão é sinal de maturidade e, sobretudo, revela o caráter de Cristo. Diga comigo, mansidão. Fale forte, irmão. Diz, mansidão é sinal de maturidade. Então, se você diz que é maduro na fé e você não é manso, você ainda precisa ser amansado pelo Espírito. Próximo, longanimidade ou paciência. A paciência de um discípulo maduro tem duas vertentes. Um crente maduro, longânimo, paciente, tem duas vertentes. A primeira paciência é de um espírito que jamais cede às adversidades. Aguenta o tranco, vai até o fim. Como os soldados romanos. Estava incutido no soldado romano o seguinte: eu perco a batalha, mas não perco a guerra.
eu luto faltando uma mão, mas eu vou até o fim. Esse é o primeiro sentido de longanimidade e paciência. Não se entregar às adversidades. Você é assim, irmão? Ou você se entrega na primeira luta que você vive? O segundo sentido de paciência ou longanimidade tem a ver com o outro. Aí que é difícil. Ter paciência com o outro é difícil. A paciência com o outro tem a ver em esperar que o outro cresça, porque está em construção como eu. Paciência ou longanimidade com o outro tem a ver com eu não vou prejudicá-lo. Ele está em crescimento. Eu vou dar uma oportunidade. Eu não vou responder à altura. Eu vou ser brando. A paciência cristã é o tempero que jamais admite uma derrota, que não é vencido, mas ao mesmo tempo é o tempero que nos faz suportar uns aos outros, porque acreditamos que o outro está em crescimento como eu estou. Então diga comigo, crente maduro é paciente, é longânimo. Não desiste de mim não, irmão, espera, estou crescendo que nem você. Posso ouvir um amém? Próximo aí. Deixa eu só falar mais uma coisa sobre paciência. Presta atenção. Se você se considera maduro e não tem paciência, provavelmente você perdeu a paciência de saber que maturidade exige esperar, aguentar tudo por amor a Deus e aos homens. Vou repetir. Se você se considera uma pessoa madura, um crente maduro, e não tem paciência, não é longânimo, provavelmente você perdeu a paciência de saber que a maturidade exige esperar, aguentar tudo por amor a Deus e ao próximo. Pois foi isso que Cristo fez. Último aí é o amor. Vamos lá. Sinal de maturidade, está escrito. Sinal de maturidade: humildade, mansidão, longanimidade e amor. Amor aqui é o amor ágape. Amor que vem de Deus. Amor que vem do Pai. Mas que se completa no próximo. Porque o que Paulo está dizendo aqui é suportando uns aos outros em amor. Porque o amor de Deus, ele se completa no outro. O amor de Deus se completa em você. O amor de Deus que está em mim se completa em você. Porque fazemos parte do mesmo corpo. Estamos vivendo em unidade. Então veja bem, ágape é a qualidade da mente e do coração que completa o cristão e jamais o deixa na condição de ser uma pessoa amarga, rebelde, vingativa. Uma pessoa que vive debaixo do amor de Deus, o amor de Deus, ela se torna alguém desejosa que o outro cresça. Se você não ama, você não conhece Deus. Por quê? Eu acho que você pode completar isso. Aliás, eu vou deixar você completar. Se você não ama, você não conhece Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E João vai dizer, como é que você diz que ama a Deus se você não vê e você ama o seu próximo que você vê?
Amar faz parte da natureza de um crente maduro, que está debaixo de uma unidade e que vive uma unidade. Se você perdeu o amor pelo próximo, pelo outro, você perdeu o valor da vida. Porque a vida se manifesta no amor de Deus. Vou falar de novo. Se você perdeu o amor pelo outro, você perdeu o valor da vida. Porque a vida se manifesta no amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não ama o outro, é porque ao invés de ser maduro na fé, você está maduro para ser uma pessoa orgulhosa. Se você não ama o próximo, você não é maduro para a fé cristã, mas está maduro para ser uma pessoa orgulhosa. Lembra da advertência que Jesus dá à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse? Essa mesma igreja de Éfeso, que Paulo escreveu preso em Roma, e que já tinha evangelizado na sua viagem missionária, essa mesma igreja recebe uma repreensão de Jesus lá em Apocalipse. E qual foi a repreensão que Jesus dá a essa mesma igreja lá em Apocalipse? Tenho contra ti que vocês abandonaste o primeiro amor. E a gente pensa que primeiro amor é aquela paixão inicial de fé cristã. Não. Primeiro amor é abandonar o amor ao próximo. É abandonar o amor à pessoa que está próxima de mim. Isso é abandonar o primeiro amor. O amor é o maior sinal da manifestação da presença de Deus em uma comunidade de fé. Portanto, meus irmãos, olha aqui para mim, por favor. Se você quer viver em unidade, ame. E por favor, peça a Deus que coloque amor no seu coração. Porque quanto mais amor no seu coração pelo próximo, mais maduro você se torna, mais maduro você se mostra. Diga comigo, crente maduro ama de verdade. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, a primeira coisa que vimos é o comportamento de um crente maduro que vive em unidade. Reparou, para eu fechar essa parte, que esse comportamento nada mais é do que prática do fruto do Espírito? O que você viu aqui, o que Paulo está escrevendo aqui nos primeiros versículos do capítulo 4, estão lá em Gálatas capítulo 5. Fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, paciência, temperança. Fruto do Espírito. Isso quer dizer que uma igreja madura, ela pratica o fruto do Espírito constantemente no meio da unidade. Posso ouvir um amém? Meu desejo, meu irmão, que você cada vez mais pratique isso, viva isso, que cada vez mais o fruto do Espírito apareça na sua vida, porque quanto mais você demonstrar fruto do Espírito, você vai demonstrar para o corpo local, não para mim, para a igreja toda, que você de fato é um crente maduro. Bom, dito isso, e agora eu vou ser mais rápido. Sentado eu estou legal, não sinto dores, tudo certinho, mas eu vou ir mais rápido por causa do nosso tempo. Vamos respeitar o nosso tempo agora na parte da manhã. Dito isso, ou seja, o comportamento de um crente maduro que está vivendo a unidade, Paulo agora vai mencionar a partir do versículo 4 as bases da unidade. Até o versículo 3, o que Paulo está dizendo é o comportamento de um crente maduro que vive em unidade. O que Paulo vai dizer agora a partir do versículo 4 são as bases da unidade, muito simples, didático e simples. Eu quero ler de novo o versículo 4, só para a gente
se situar um pouco mais. Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança, uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, por todos e em todos vós. Então aqui se encontram as bases da unidade pela qual estamos assentados e firmados como crentes maduros. Vou falar de novo. Aqui estão as bases da unidade que estamos assentados ou firmados como crentes maduros. Quais são essas bases? Há diga comigo, um só corpo. Mais forte, um só corpo. Não somos corpos diferentes. Só existe um corpo e esse corpo é a igreja de Cristo. O que existe é um corpo local dentro de um corpo maior que é a igreja de Cristo. A igreja militante de Cristo e triunfante de Cristo. Cristo não tem dois corpos. Cristo tem um corpo só. Ele tem, dentro desse corpo tem membros diferentes, mas é um corpo só. O que nós podemos entender é que dentro desse corpo maior de Cristo há um corpo local. Quem é o corpo local? Segunda Igreja Batista, Jardim Carioca. Amém? Então há um só corpo. E nesse corpo só tem um cabeça. E a cabeça do corpo é Cristo. Então não somos um corpo desintegrado, separado. Essa tentativa de aplicar uma doutrina de que Jesus sim, igreja não, é diabólica por isso. E por que ela é diabólica? Porque não existe corpo separado do cabeça. Uma vez já falei, acho que eu falei várias vezes, que a única coisa, o único lugar que você vai conseguir enxergar a cabeça separada do corpo é em desenho animado daqueles mais antigos, que a cabeça saía andando para um lado e o corpo saía andando para o outro. Aqueles desenhos da Hanna-Barbera, que os jovens sabem o que é isso. Lá existia assim, o corpo sai andando para um lado, Tom e Jerry, aquelas coisas. O corpo saía de um lado, a cabeça saía para o outro. Não existe a coisa do corpo separado do cabeça. Nós estamos ligados em Cristo Jesus. E aqui nós somos nutridos por tudo aquilo que Cristo quer nos dar como igreja. Seu lugar é aqui. Seu lugar de ser nutrido em Cristo é aqui. E seu lugar de desenvolver sua potencialidade é aqui. Porque é aqui que Cristo nutre você, e é aqui que Cristo prepara você para a vida, e é aqui que Cristo manifesta os dons do Espírito na sua vida. Não fale mal da igreja de Cristo, porque se você falar mal da igreja de Cristo, está falando de Cristo. Não fale mal de um membro do corpo de Cristo, porque se você falar mal de um membro do corpo de Cristo, você está falando da igreja de Cristo, e se você está falando da igreja de Cristo, está falando mal de... Eu acho que eu fui rápido demais, vou devagar. Vamos lá. Não fale mal de nenhum membro do corpo de Cristo, porque se você falar mal de um membro do corpo de Cristo, você está falando mal do cabeça do corpo de Cristo. Quem é a cabeça do corpo de Cristo? Cristo. Não trate mal nenhum membro do corpo de Cristo, porque se você tratar mal um membro do corpo de Cristo, você trata mal Cristo. Não persiga um membro do corpo de Cristo, porque se você perseguir um membro de Cristo, você está perseguindo a Cristo. E isso tem base bíblica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu não estou te perseguindo, Senhor. Nunca estive com o Senhor. Sim, você está perseguindo, sim. Se você está perseguindo a minha igreja, você está me perseguindo. A unidade da igreja é essencial para que a obra de Cristo se manifeste. E essa unidade não é mecânica. Nós não somos um corpo mecânico, meus irmãos. Nós somos um corpo bem ajustados e ligados por juntas e medulas espirituais. Está no capítulo 4, a gente vai ler isso. Essa unidade aqui não é mecânica. O louvor não é mecânico. A comunhão não é mecânica. Nada é mecânico. É um ajuste perfeito do Espírito. Porque a igreja é ajustada por Cristo, que é o cabeça dela. Amém? Diga comigo com muita alegria. Eu faço parte
Diga com alegria, meu irmão, eu faço parte, para a glória de Deus, do corpo de Cristo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Segunda base da nossa unidade: há um só corpo, há um Espírito. De que Espírito Paulo está falando? Do Espírito Santo. O alento vivificador da igreja de Cristo. O amigo, o consolador, o ajudador, aquele que não rói a corda, o vivificador de vidas e da obra, aquele que dá vitalidade à igreja. Ele é um por todos nós. E se você ir lá para o capítulo 5 da carta aos Efésios, Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos dele, do Espírito Santo. O corpo tem vários membros, mas tem um que está nos fortalecendo, nos ajudando. E no nome de Jesus, a minha oração é que cada vez mais Ele nos faça ver como crentes que precisam crescer, e que no nome de Jesus Ele venha ajustar a nossa unidade. Que no nome de Jesus o Espírito Santo te faça crescer, meu irmão, te tornando maduro em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, ó. Um só corpo, um só Espírito, há uma só vocação, uma nova vocação, uma nova esperança. Está escrito aí, né? Uma só vocação, uma só esperança. O que Paulo está dizendo é uma só vocação em que fostes chamados. O que significa isso, pastor? A igreja ela tem um chamado só. Que chamado é o chamado da igreja? O chamado da igreja é pregar o evangelho, para tirar aqueles que estão mortos nos delitos e pecados e trazê-los para o reino da luz. Então a esperança que Paulo está falando aqui especificamente é a esperança de pregar o evangelho, para que muitos passam a viver como estamos vivendo. E como estamos vivendo? Em unidade por meio de Cristo. Eu tenho a esperança de ver a igreja cheia de pessoas convertidas, que são trazidas do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Se você tem essa esperança, diga amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Um só corpo, um só Espírito, uma só vocação, um só Senhor. Às vezes esquecemos que Cristo é Salvador. Sempre lembramos que Cristo é Salvador, mas muitas vezes esquecemos que Ele é Senhor. E se você ler Filipenses 2, você vai ver lá claramente que Jesus é colocado na condição de servo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, por aí vai. E no final, Paulo vai dizer assim: mas pelo qual Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, pelo qual nesse nome todo joelho há de se dobrar no céu e na terra. Nós não podemos perder o sentido de que estamos debaixo da autoridade de um Senhor, que é Senhor dos senhores. Ele é meu, Ele é nosso Salvador, mas também é nosso Senhor. A voz de comando é dEle, o poder é dEle, a autoridade é dEle. Mas debaixo da autoridade e do poder dEle,
da voz de comando dele, eu posso sim ser cheio desse poder, dessa autoridade para fazer a obra. E é isso que vamos viver. É isso que precisamos viver enquanto igreja madura que vive a unidade, debaixo do senhorio de Jesus, mas debaixo desse senhorio fazer a obra dele. Posso ouvir um amém? Vamos correr. Uma só fé. Não é credo, é fé. O que Paulo quer dizer aqui sobre fé é que todos os cristãos estão ligados e unidos a partir de uma fé genuína. E que fé genuína é essa? A fé de Hebreus 11 e de Hebreus 12. A fé no invisível, no impossível. A fé que nos move. A fé que move um corpo maduro, sadio, a fim de que esse corpo seja para a glória de Deus e no nome de Jesus, eficaz e poderoso para que haja transformação no mundo e na sociedade. Não é errado você colocar a sua fé em prática para poder você viver aquilo que você deseja, mas viver aquilo que nós desejamos, usar a nossa fé para viver aquilo que nós desejamos, simplesmente isso não basta. A nossa fé deve nos mover enquanto corpo. Tenta imaginar um carro caro, uma Porsche, uma Ferrari sem combustível, ela não sai do lugar. O que move a igreja do lugar é a fé. A fé é o combustível que nos faz mover como igreja e sermos uma igreja poderosa, operosa, para fazer com que o evangelho alcance pessoas. Amém, gente? Um só Deus, não precisa falar. Um só batismo, um só Deus. Essas são as bases da unidade. E eu quero concluir essa palavra da manhã dizendo o seguinte para você: não há como vivermos isolados dentro do corpo, que é a igreja. Não há como viver isolados. Viver a unidade não é uma questão de escolha certa ou pessoal. Ou seja, eu vou usar o meu livre-arbítrio para dizer: eu não quero viver unidade com a igreja. Você não pode fazer isso. Aliás, você pode sim usar o seu livre-arbítrio para dizer: eu não quero viver unidade. O problema é que se você usar o seu livre-arbítrio para dizer: eu não quero viver unidade, você está desobedecendo um chamado. Eu acho que eu fui confuso, eu vou repetir. Você pode usar o seu livre-arbítrio para dizer: eu não quero viver unidade com a igreja local. Quero fazer parte dessa igreja de alguma maneira como membro, mas não quero viver a unidade. Você pode usar o seu livre-arbítrio para viver assim. O problema é que se você se considera uma pessoa madura de fato, viver a unidade não é questão de escolha, é questão de chamado. E chamado é questão de obediência. Deu para entender? Quantos entenderam isso? Levanta a mão. Diga amém. Amém. Escolha obedecer esse chamado. Que chamado? O chamado à unidade. Escolha viver o chamado da unidade. Então olha só, a unidade, ela não é em função apenas de coisas. Sobretudo, a unidade ela é em função de propósito e de pessoas. Não são as coisas que nos torna uma igreja em unidade. São pessoas e propósito. É fácil ver unidade? Não é fácil. Pastor Uber diz que há uma diferença entre união e unidade. A união é como um saco de batatas. A unidade é como um purê de batatas. Então a igreja, ela tem como essência
isso de crentes maduros, ser uma igreja que vive unidade. Então, se eu estou dizendo assim para você, da parte do Senhor, que a nossa visão é ser uma igreja viva nos relacionamentos, pronta para servir, comprometida com a missão, independente dos dons que você tem, independente da sua personalidade, se você é crente maduro, e se você está aqui, porque o Senhor plantou aqui, você vai viver essa visão, esse propósito. É um chamado para você. Amém, gente? Para finalizar essa primeira palavra sobre maturidade, eu quero pedir que você volte ao início do texto comigo, por favor. Vamos ler o versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Olhe comigo a condição em que Paulo se encontrava quando ele escreveu essa carta. Ele estava preso. Essa é a condição. Agora olha a condição que Paulo escolhe fazer pela igreja. A condição dele é de um preso por causa do evangelho. Mas ele escolhe, na condição de preso do evangelho, se colocar de joelhos pela igreja. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que isso tem a ver com maturidade? E maturidade é algo que todo crente precisa viver. O que isso tem a ver com unidade? Que é o primeiro sinal de uma igreja madura. Chegou a hora de assumirmos se somos ou não prisioneiros de um evangelho que nos coloca cada vez mais de joelhos perante Deus, pelo corpo de Cristo. Chegou a hora de assumirmos nossa condição de presos do evangelho. Na verdade, chega a hora dos meninos crescerem e dos adultos aparecerem. Chega de ser uma igreja de pessoas imaturas. Os meninos precisam crescer e os adultos precisam aparecer. Porque crente maduro, ele sabe que ele é prisioneiro do evangelho. E crente maduro sabe que ele precisa se doar pela igreja. Que nesta manhã o Senhor possa gerar maturidade no meu, no seu pensamento. Que possamos sair daqui um pouco mais maduro do que somos. E lembre-se, o primeiro sinal de uma igreja madura é a unidade. Fomos chamados para viver em unidade. Você não está isolado. Eu preciso de você, você precisa de mim. E por favor, não estou cantando o cântico, porque eu não sei cantar. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. E que você possa manifestar essa maturidade que você tem. Que o seu comportamento seja um crente maduro. E que você honre as bases da unidade na qual você está firmado. Um só corpo, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Que o Senhor nos abençoe e nos faça crescer. Amém? Glória a Deus. Vamos todos nos colocar em pé. Eu também vou ficar em pé agora, porque vamos orar. Vamos falar com o Senhor e terminar o culto desta manhã. Espero te ver logo mais à noite. Logo mais à noite eu tenho uma palavra profética para o seu coração. Vou tentar pregar em pé logo mais à noite. Vou tentar. Tem uma palavra profética para o seu coração logo mais à noite, baseada em José.
Espero que você esteja aqui para você ouvir. Vamos orar? Vamos dar nossas mãos, porque somos um só corpo. Vamos falar com o Senhor juntos. Vamos dar nossas mãos. Vamos orar? Depois a gente canta. Senhor, nos rendemos ao Teu senhorio nesta preciosa manhã. Pedimos, por favor, nos faça crescer. Somos crianças, mas não queremos ser crianças atrofiadas. Somos meninos. Queremos manter a nossa pureza, mas queremos crescer. Queremos ser adultos. Nos faça crescer, Senhor. Nutre as nossas vidas. Não nos deixe faltar nada. Absolutamente nada. Para que possamos crescer. 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 E nos aproximar da estatura de varão perfeito, que é o Senhor. Oramos pedindo a Tua bênção nesta manhã. No nome santo, precioso de Jesus. Amém e amém. Aí você vai largar a mão do seu irmão e você vai dar um abraço nele. E você vai dizer assim: eu preciso de você. Me ajuda a crescer. Amém. Glória a Deus.